demos uma resposta que estamos aqui. E na nossa caminhada existe um voluntário. Qual que é a diferença do chamado e do voluntário? O voluntário é aquele que chega muitas vezes atropelando. Aquele que não obedece, como o seu Wilson falou agora há pouco para nós. Então é diferente. E muitas vezes o voluntário, ele pode até ser chamado, só que ele deve não estar no lugar correto, na atividade certa. Ele está numa atividade muitas vezes errada. E o chamado não, é aquele que faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. A pessoa chamada, gente, é aquela pessoa que pensa naquilo, ou seja, naquele trabalho, naquela atividade pela qual ele foi constituído. Porque nós somos chamados e ao mesmo tempo nós somos o quê? Nós somos constituídos para desempenhar aquele trabalho, ou seja, aquela missão. Então, em Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 22 a 24, diz o seguinte: o chamado, ele pensa sempre no que Deus te ordenou. Por exemplo, o Alessandro, ele coordena aqui. Então ele está sempre pensando, qual a vontade de Deus? Qual o plano de Deus para a caminhada aqui da cidade, para a caminhada da diocese? Qual é a vontade de Deus? E o voluntário, muitas vezes, ele vai fazendo as coisas do jeito que ele quer, de acordo com a intelectualidade dele, de acordo com o conhecimento que nós já adquirimos ao longo da caminhada. Por exemplo, Tassiano diz que tem 30 anos de caminhada. Se ele quisesse chegar aqui e colocar tudo que ele já aprendeu, tudo que ele já falou, ele chegaria e falaria. No entanto, o que a gente faz? Para cada cidade, né, seu Wilson? Para cada realidade, a gente senta e questiona a Deus. Senhor, o que aquela comunidade está precisando? Muitas vezes vem 3, 4, 5 palavras, mas Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu fale hoje para aqueles servos? Porque nós, gente, nós somos servos. Nós somos aquelas pessoas escolhidas por Deus para quê? Para servir. Não é para ficar aí de boa, não. Então ele pensa sempre no que Deus te ordenou. E pensa de que forma? Com carinho. A gente pensa com atenção. Quantas noites a gente não dorme? Porque todos vocês fazem isso. Porque a gente fica orando e escutando o que Deus quer de nós. Como Ele quer que a gente caminhe. Por exemplo, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, quando ela foi escolhida, quando ela foi chamada, ela estava o quê? Em oração. Ela estava orando. Quando o anjo disse: Maria, você foi escolhida, você foi chamada para ajudar no plano salvífico do Pai, para ajudar no plano da salvação. E o que aconteceu? Ela tremeu, ela perturbou-se, de acordo com a palavra aí em Lucas, todos vocês conhecem a palavra. Qual de nós, quando fomos convidados para desempenhar algum ministério ou alguma coordenação, também não ficamos questionados? Levante a mão. Vocês ficaram questionados. Todos nós ficamos questionados. E quando a gente diz sim, aí que a gente fica trêmulo, não é verdade? Aí que a gente fica trêmulo. Mas o anjo começou a conversar com Maria. E a resposta dela foi: faça-se. Faça-se segundo a tua palavra. Então isso acontece com cada um de nós. Quando a gente diz um sim, quando Deus nos chama, que a gente responde, depois a gente fica muito questionado, muito inquieto, sem saber o que fazer. Mas quando a gente para, pensa, como a palavra diz para nós, pensa, o que Deus quer? Senhor, como é que o Senhor quer que a gente trabalhe, que a gente coordene, que a gente conduza aquele trabalho, aquela missão? E o Senhor fala, o Senhor responde. Desde que nós nos coloquemos em sua presença. O voluntário é aquela pessoa que quer novidades. Não sei se é que acontece isso
quê? Porque é uma novidade. Quando nós começamos o trabalho infantil juvenil em Goiânia também, todo mundo queria, mas quando chegava nas bases, poucos perseveravam. Por quê? Porque muitas vezes não é escolhido, muitas vezes não é chamado. Ele vai pelo oba-oba, ele vai pela novidade, ele vai por aquilo que é diferente. Então é preciso a gente questionar e perguntar para Deus: Senhor, eu sou chamada? Ou eu sou voluntária? O voluntário quer sempre fazer sua vontade, do jeito que ele pensa. E interessante que ele não quer perder. Ele não quer perder. Ele quer que a sua opinião sempre prevaleça. Existe isso nos grupos de vocês? Existe? Existe, né? Existe. Então, quando a pessoa começa a te questionar muito, a criticar tudo, ele critica tudo. O coordenador chega, dá uma opinião, chega com uma visão, ele chega todo entusiasmado, você coloca a sua visão, o voluntário ele mata, ele tenta matar a sua visão, ele tenta te destruir através da crítica, através do questionamento. Então daí a diferença do chamado e do voluntário. O chamado, ele pode até questionar, mas ele dá a solução. O voluntário não dá a solução. Ele questiona, ele critica, mas ele não soluciona nada. Então está aí o diferencial. O chamado, gente, ele trabalha com Deus. Por exemplo, você vai coordenar um grupo de oração hoje. Você fala: Senhor, vai à minha frente. Senhor, eu entrego aquelas pessoas. Senhor, eu entrego aquele grupo de oração. Senhor, eu entrego a minha voz. Senhor, eu entrego a minha mente. Eu entrego o meu coração. Faz a tua vontade. Se ele vai desenvolver um trabalho, mesmo que seja carregar as cadeiras, ele fala: Senhor, vai na frente. Para quê? Para que eu faça tudo com amor. Porque na verdade, gente, a obra de Deus, ela é muito extensa. Na igreja, na renovação carismática, nos grupos de oração, nos ministérios, são muitas as atividades. A pessoa que está limpando o banheiro tem o mesmo valor que a pessoa que está aqui na frente dando ensino, desde que você faça com amor. Quando Deus te chama, se você aceita de bom grado e fala com Maria: Senhor, faça-se, faça a tua vontade. Deus vai operar da mesma forma que está operando aqui no nosso meio. Fala aleluia quem está vivo, levante a mão. Quem está vivo, fale aleluia. Amém, amém. O voluntário, gente, ele trabalha para Deus. E ele trabalha até mais. Vocês já viram pessoas se matando na comunidade de vocês? Já viu? Já viu, seu Wilson? A pessoa se mata. Faz um, faz outro, faz outro, faz outro. Muitas vezes, essa é uma das características do voluntário. Porque o voluntário, quando ele assume muita coisa, ele não faz nada, na verdade. Não dá conta. Por quê? Que tempo que você tem para orar? Que tempo que você tem para escutar? Que tempo que você tem para programar? Que tempo que você tem para ler a palavra de Deus? Não tem tempo para nada. Se não tem tempo para nada, qual a consequência? Deus não fala com você. No início da renovação, eu lembro, a gente assumia muita coisa, mas a gente fazia como chamado. Não tinha tanta mão de obra como nós temos hoje, não tinha tanto servo, tanta pessoa querendo servir, mas Deus usava, porque a gente fazia com amor. É interessante que 3 pilastras fundamentais na vida da pessoa que é chamada por Deus. Coloquem isso aí, que vocês como líderes, por isso que eu perguntei, quem está à frente de atividades. Primeiro, o chamado, ele ora. O chamado ora incessantemente. Quer em casa, quer à noite, quer no grupo de oração. Ele ora sem cessar. Essa é a primeira pilastra. A segunda, ele escuta. Ele escuta. Porque se você não escuta, você não é capaz de dar uma resposta. Por isso que nós falamos como Maria: faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Não segundo a minha vontade, mas segundo o teu plano de amor. A terceira
batalha, porque aquela época era batalha, que era a época dos hereges, né? Matava muito os cristãos, matava muito os sacerdotes, e São Domingos ele tinha esse cuidado, ele orava muito terço, ele usava muito a contemplação, e só depois ele partia para a ação. E o que nós fazemos hoje em nossos dias? O que nós fazemos? Agimos, e muitas vezes esquecemos de dobrar o nosso joelho. Estou mentindo? Nós muitas vezes fazemos isso, mas Jesus vem nos sacudir. Ele vem nos sacudir. Para quê? Para que a gente possa retornar ao nosso primeiro amor. Orar, escutar e agir. Esses são os pilares da pessoa que é chamado. O chamado trabalha usando meios corretos. O chamado, ele busca fazer as coisas na justiça. Ele busca, gente, fazer as coisas com retidão. Ele busca fazer as coisas com amor. Uma vez, eu trabalhava na zona rural, tinha um grupo de oração na zona rural, e um líder que assumia aquela comunidade ali na zona rural, ele chegou até mim, eu morava em Minas, e disse para mim o seguinte: olha, Maria José, eu estou cansado de estar na frente desse trabalho. Isso tudo é uma porcaria. Chamou de porcaria. E eu disse o seguinte para ele: olha, se você acha que